Olá! Hoje o tema é expectativa sobre outras pessoas. É um tema pedido por uma pessoa que gosta de assistir meus vídeos e eu achei um tema muito bom mesmo. Esse é um grande problema, outro grande problema da humanidade, não é nem de uma pessoa só, é da humanidade. A gente foi criado para se reconhecer através do outro. Então, desde pequenininho, a gente não tem muita noção de eu quando a gente nasce, assim que a gente nasce, a gente não tem noção de eu. A gente vai criando essa noção de eu a partir da comparação, né? Do se desligar, se eu não me engano, é por volta de 1 ano e meio, parece, que a gente começa a perceber que a gente é separado e que a gente não é uma unidade com todo mundo, né? O outro existe, eu existo. Então, a gente vai por comparação, o outro existe. A partir do momento que eu noto que uma outra pessoa existe, eu começo a criar o meu eu a partir desses outros. Então, os outros são muito importantes para o nosso desenvolvimento psíquico, emocional, inclusive para a formação de nossa personalidade. Então, a gente ocupa muito parte do nosso tempo olhando para os outros, né? Interagindo com esse outro que está formando o meu eu, né? E a gente tem várias fases, né? Se eu não me engano, dos 2 aos 4 anos, a gente tem a primeira adolescência. Depois, dos 13 aos 18, a gente tem a segunda adolescência, que é quando a gente faz o processo de separação mesmo. Eu sou diferente de você. Eu sou humana, eu tenho muitas características parecidas, eu me guio por você, mas eu sou outra pessoa. Então, a gente tem várias fases no desenvolvimento da nossa psique que vai fazendo essa separação. Mas a gente começa identificado com o outro, né? Principalmente os outros que a gente dá uma significância, a gente acha que é importante pra gente. Principalmente para a nossa sobrevivência. Então, claro que a gente vai ter expectativas em relação ao outro. Para a gente modificar isso, a gente precisa pensar isso, sair fora da caixinha, senão a gente vai morrer dando muita importância, ou às vezes até mais importância ao outro do que ao eu, né? E isso precisa estar equilibrado. Tem horas que ouvir o outro, considerar o que o outro está dizendo e fazendo é legal. E tem horas que é maléfico fazer isso. E se a gente faz muito isso, olhar para o outro, ter expectativa em relação ao outro, a gente não vive a nossa vida. A gente vai viver de acordo com as reações dos outros. Então, essa pessoa colocou aqui uma coisa bem típica, que quase todo mundo faz. Então, olha lá. Você está sempre disponível para servir e espera do outro gratidão. Mas você percebe que a maioria das vezes não é recíproco. Quer dizer, essa pessoa tem a noção, tem a sensação de que ela está disponível para o outro, para ser legal com o outro, para servir o outro. E ela espera, nessa doação dela, ela espera, no mínimo, gratidão, né? Muito obrigado. Ou alguma coisa recíproca, uma atitude recíproca. Então, se eu estou disponível para lhe servir, eu espero que você também esteja disponível para me servir na hora que eu precisar. Então, se eu estiver precisando de você, eu ligo para você e digo, preciso de você. E você tem que estar disponível para mim. Por quê? Porque em algum momento lá atrás eu estava disponível para você. E aí ela percebeu, porque é esperta, porque tem gente que não percebe isso, que a reciprocidade não é na maioria das vezes. Não acontece na maioria das vezes. E é certo. Mas também é certo, de tudo que você dá, você recebe de volta. A questão aí é que a gente dá para uma pessoa, a gente oferece algo nosso para alguém e espera que este mesmo alguém nos devolva com juros e correção monetária. Mas não é assim que a banda toca. Você oferece para alguém e recebe, na maioria das vezes, de outra pessoa.
não da mesma pessoa. Porque não é assim, como disse, que é a lei. A lei não é essa. A lei não é eu dou para alguém e essa pessoa me recebe. Não é... desculpa a palavra, tá? Não se ofendam com isso, mas eu chamo isso de agiotagem emocional, agiotagem afetiva e máfia. A gente age afetivamente como um mafioso, tá? Por exemplo, chega alguém que precisa de dinheiro e pede dinheiro a um agiota, a um mafioso. O mafioso pede até favor, porque nem sempre o mafioso trabalha com dinheiro. Às vezes trabalha com favores. Então ele chega lá, pede ao mafioso, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso para mim. Ele diz, ok, eu vou fazer. Mas quando eu pedir, você vai ter que fazer algo para mim. E não tem para onde correr. Você precisa fazer. Na hora que eu pedir. Isso é a máfia. Pelo menos dos filmes, porque eu nunca entrei em contato com mafioso de verdade. Mas os dos filmes é assim. E não tem boquinha. Se na hora que o mafioso agora é a hora de você fazer tal coisa, e você se recusar, ele ameaça a sua família, quebra as suas pernas, lhe dá uma surra. Você tem que fazer. É quase como uma assinatura com o diabo. E com a agiota é a mesma coisa. Você vai lá, o agiota normalmente é dinheiro. Aí você vai lá, pede dinheiro emprestado para o agiota. Aí o agiota diz, ok, em tanto tempo você tem que me devolver isso com 100% de juros. Você tem que me dar o dobro. E é você mesmo que tem que me dar, não é outra pessoa. Você. E se você não der, ele faz a mesma coisa que o mafioso. Ameaça a família, pelo menos o dos filmes, tá? Ameaça a família, dá uma surra, fica perseguindo a pessoa, até a mesma pessoa que pediu a coisa devolver o dinheiro com juros e correção monetária. Os juros altos, abusivos, é isso que diferencia, né? Banco também é agiota para mim, porque não quebra a perna, não ameaça, mas toma os bens da pessoa e cobra juros altíssimos, para mim, juros indevidos. Mas depois eu falo disso. Então, na afetiva é assim. Então vamos lá. Eu estou disponível para servir você, seja lá para que for. Mas quando eu preciso de você, você não, nenhum obrigado você me dá. E quando eu preciso de um favor similar, você diz, não posso agora. Certo? É assim mesmo. Se você não quiser isso, não faça. Pare de ficar disponível. A pergunta que eu me fiz é, por que será que essa pessoa está tão disponível? Né? Eu não sou tão disponível assim, nem para os meus clientes. Embora algumas pessoas digam que eu sou muito disponível, alguns dos meus clientes dizem, você é muito disponível, nada mais. Não sou toda hora. Tem vezes que eu não respondo aos meus clientes imediatamente, eu sempre respondo aos meus clientes. E sempre respondo às pessoas que me contactam por WhatsApp. Mas nem sempre na mesma hora. Às vezes eu estou fazendo uma outra coisa, eu não estou disponível para responder, né? E eu não me obrigo a devolver um favor. Eu acredito que se a pessoa fez um favor para mim é porque ela podia. Ela tem que saber disso. Se ela não sabe, o problema é dela. Agora, às vezes eu faço algo similar ao que foi feito por mim para outra pessoa, não para aquela primeira pessoa que fez para mim. Por quê? Porque eu estou entregue ao divino. O divino é que me coloca nos lugares. Não sou eu, é a minha intuição. Então, às vezes, eu recebo de alguém e devolvo para outra pessoa, não para aquela mesma pessoa que me deu. E essa é a dinâmica. Então, se você ofereceu algo realmente de coração, se a tua disponibilidade é amorosa e não negociável, né? Assim, não é máfia, não é agiotagem, olha, eu tô... Porque tem gente que faz poupança de amigo. Assim como tem gente que faz poupança de filho. Vou ter um filho para ele cuidar de mim na velhice. Vou fazer amigos, porque na hora que eu precisar, eu tenho para quem ligar. Eu chamo isso de poupança de amigos e filho. Eu não faço poupança. Nunca fiz poupança de filho, porque eu não tenho filho. Nem faço poupança de amigo. O que é que eu faço? No dia que eu precisar de alguma coisa, eu peço ao divino, que é o todo. Eu chamo o divino de Alexa. Eu peço para a Alexa divina. A Alexa divina. Eu digo, Alexa divina,
eu estou precisando de ajuda em tal e tal coisa. Envia alguém. E a Alexa envia. Às vezes, gente que eu nunca vi na vida. Vem, me ajuda e some da minha vida. E eu acho que a Alexa faz a mesma coisa comigo. Quando alguém está precisando de ajuda e para a Alexa, eu sou a pessoa, Alexa divina, eu sou a pessoa mais indicada para ajudar, ela me coloca no caminho daquela pessoa, mesmo que eu nunca tenha visto aquela pessoa. E na hora exata eu estou ali com a disposição de colaborar para a vida boa daquela pessoa. Então eu confio muito nisso. Portanto, quando eu faço algo a alguém, né? Eu não espero daquela pessoa o retorno, não espero nem o obrigado. Porque a pessoa não tem a obrigação de ficar obrigada. Por quê? Porque a escolha foi minha de ajudar. Se ela agradecer, massa, isso significa que o coração dessa pessoa está cheio de reconhecimento de abundância. Porque normalmente quem agradece, ou quem está treinado para isso, aí é um agradecimento automático. Você toca num botão e fala obrigada. Obrigada, obrigada. Aí é automático. Ou é a pessoa que já está com o coração cheio de abundância. E aí ela faz obrigada porque ela reconhece a riqueza que é a vida dela. Mas isso é com ela, não é comigo. Eu não tenho nenhuma expectativa, porque treinei isso, viu? Do mesmo jeito que eu disse no começo do vídeo, que todo mundo foi treinado para ter uma expectativa em relação ao outro, a gente tem que treinar, abrir mão da expectativa em relação ao outro depois que vira adulto. Depois que bate os 21 anos, a gente precisa ficar adulto. O que eu vejo é muitas pessoas depois dos 21 ainda ser criança, com todas as características de uma criança num corpo adulto. A criança que espera isso. Um adulto não deve mais esperar. Não porque ele ficou de mal com a humanidade. Eu não vou mais esperar nada dos humanos, porque os humanos deveriam ser todos explodidos. Isso também é infantil para mim. Quem fala assim está no nível infantil, está no nível de criança. É uma criança no corpo de adulto. É vingativo. Certo? Como o mundo não foi do jeito que eu queria que fosse, eu quero que eles explodam. Os humanos são ruins. Isso é um pensamento infantil, um pensamento de criança. Quem é adulto não pensa assim. Quem é adulto pensa. Tá? Quem é adulto realmente pensa, não chafurda em mal-estar. Ele pensa, ele sai do modo comum. Então eu aprendi, tá? E o modo, para mim, o modo melhor de você sair da infância para o mundo adulto, da adolescência e da infância para realmente o mundo adulto é psicoterapia. Eu fiz durante 12 anos e saí. Foi aí que eu aprendi a olhar para o outro e receber o que ele pode me dar. Né? E não o que eu quero que ele me dê, porque eu aprendi que tinha que ser assim. Então eu recebo do outro aquilo que ele pode me dar. Se for gratidão, massa. Se não for gratidão, massa. Porque eu não fiz para o outro algo esperando que o outro reconhecesse o meu valor. Quem reconhece meu valor sou eu mesma. Eu fiz porque eu estava ali e tinha condições de fazer. Como eu confio que quem me colocou naquele lugar foi o Alexa divino, então é a minha missão, não gosto dessa palavra, mas minha tarefa da vez. É a minha tarefa da vez. E eu faço com alegria, com contentamento, sabendo que eu estou fazendo parte de um todo maior, né? de uma coisa muito maior do que a minha personalidade, mas eu estou sendo importante para esse todo. Porque naquele momento eu servia ao todo, eu não servia a uma pessoa, eu não sirvo a indivíduos, eu sirvo ao todo, eu sirvo a Alexa divina, certo? E aí, a Alexa divina é que organiza tudo para mim. Ela organiza o que eu preciso fazer e ela organiza as pessoas para fazerem para mim. Então, toda vez que chega uma pessoa junto de mim, numa hora que eu estou necessitada de colaboração para resolver uma tarefa que é minha para fazer, eu sei que foi a Alexa que mandou, a Alexa divina que mandou. Então, eu posso confiar tranquilamente e nunca me dei mal com isso, nem com as pessoas que eu nunca vi na vida. E tem gente que eu só vi naquele momento.
Depois, nunca mais vi. Então, é a Alexa mesmo que mandou para mim. E por que ela mandou? Porque aquele ser humano era o mais indicado, porque a Alexa sabe tudo. Então, aquele ser humano era o mais indicado para me ajudar naquele momento. E quem eu achava que podia ser, por exemplo, um parente, um amigo, um parceiro, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um filho, não era. Ele ia fazer cagada comigo. Por quê? Porque ele não era a pessoa mais indicada, porque eu não sei qual é a pessoa mais indicada para me ajudar, porque eu sei pouquíssimo. Eu sei algumas coisas, eu não vou dizer igual ao Sócrates, que só sei que nada sei. Eu sei um bocado de coisa. Mas o que eu sei, diante daquilo que tem para se saber, é menos que um grão de areia. Então, com o meu conhecimento particular, eu posso pouco. Aliás, eu posso nada, praticamente, com o conhecimento. Eu posso minimamente. Veja, nada em termos do universo. Porque o que eu sei me ajuda a viver muito bem, certo? Mas em termos do universo, é nada. Então, por que eu vou me arvorar a saber mais do que o universo? Não. Eu não sei qual é a pessoa que mais pode me ajudar. O universo sabe. A Alexa divina sabe. E é ela que vai mandar para mim a pessoa mais indicada. E se eu dei muito para uma pessoa só, assim, se eu me ofereci, se eu fiquei disponível para uma pessoa só e ela nunca me devolveu nada, tá tudo bem. Porque fui eu que escolhi oferecer as coisas para ela, cara. Eu vou assumir uma coisa chamada autorresponsabilidade, que tem um vídeo que fala sobre isso, autorresponsabilidade. A escolha foi minha de me colocar disponível para aquela pessoa. Olha, mesmo que alguém coloque uma arma em cima de mim, me obrigando a fazer alguma coisa, eu ainda tenho uma escolha, que é morrer. Eu digo, eu morro, mas não faço. Atire em mim, porque eu não vou fazer. Eu sou livre para morrer. Sou livre também para dizer, vou baixar minha cabeça porque eu não quero morrer agora. Aí eu vou baixar minha cabeça, mas sou eu que estou escolhendo baixar minha cabeça. Não foi você que me obrigou. Eu escolhi baixar minha cabeça porque eu não quero morrer agora e você tem uma arma na minha mão e eu não sei desarmar você. Então, inteligentemente, eu vou baixar minha cabeça para você agora. Nesse momento que você tem uma arma na mão, mas eu estou fazendo essa escolha. Não é o outro que está me obrigando, mesmo que ele tivesse uma arma na minha mão. Na mão dele, na minha não, na mão dele. Então, eu escolho. Certo? Nem sempre as escolhas que eu faço são as mais lindas, mais maravilhosas, mais fáceis, mas sou eu que escolho. Porque nem sempre, por exemplo, dentro dessa escolha que eu coloquei, ou você faz uma coisa para mim ou você morre, não é uma escolha, não são duas opções legais. Ou você faz uma coisa que você não quer fazer, ou você morre. Não são duas coisas legais para escolher, mas ainda assim é uma escolha. Eu posso escolher fazer uma coisa que eu não quero fazer porque eu não quero morrer, ou eu posso escolher morrer porque eu não quero fazer a coisa que ele disse que era para fazer. Jesus Cristo fez essa escolha. O Pilatos disse a ele, faz um milagre aqui na minha frente e eu te solto. Aí ele preferiu morrer. Disse, eu vou morrer, não tem problema não. Mas me mate, não é isso que você quer? Eu vou baixar a minha cabeça. O Jesus Cristo deu o exemplo de baixar a cabeça assim. Eu vou deixar você fazer tudo o que você deseja comigo, mas não faça o milagre que você quer, porque eu só faço milagre. Eu não sei se Jesus disse isso, mas assim, na minha cabeça, Jesus disse assim, eu só faço milagre quando faz sentido para mim, quando é para ajudar outra pessoa, para espetáculo, eu não faço. Para salvar minha própria vida, eu não faço. Não tem autoridade nenhuma que me faça fazer isso. Então eu vou morrer. Pronto. Jesus escolheu morrer. Tá? Então você ainda tem essa escolha. E vou dizer, morreu livre. Não porque escolheu morrer. Não é essa a liberdade. Ele morreu livre porque ele escolheu o que ele queria. Se ele dissesse, como Galileu fez, né? Galileu fez uma escolha contrária. Disseram assim, ou você diz que a Terra é plana, acho que foi isso, né? Na história da Terra plana. Ou você diz que a Terra não é redonda, ou você morre queimado. Galileu pensou assim, cara, eu quero viver mais tempo. Tá bom, a Terra não é redonda, tá tudo certo. E soltaram ele. Galileu não estava livre? Aí estava livre também. Assim como Jesus, ele estava livre. Porque
Ele escolheu aquilo que ele queria. Ele viveu mais tempo e acabou-se. São escolhas. Então, expectativa sobre outras pessoas, que é o título do tema de hoje, né? O tema de hoje é uma mentalidade infantil. Significa que a pessoa ainda está no modo infantil, em boa parte do aspecto afetivo dela. Ela precisa sair daí, desse modo infantil. Como? Minha sugestão é, faça psicoterapia. Ah, mas eu já faço. Faça psicoterapia olhando para isso. Por que é que será que eu estou disponível o tempo todo para as pessoas? Eu tenho vida própria, não é? Quer dizer que não tem nenhum momento que eu estou ocupada com a minha própria vida e digo, agora não dá para fazer, não. Eu não tenho escolha. Né? A primeira pergunta eu acho que eu faria para mim mesma é essa. Por que será que eu estou disponível? Olha, essa pergunta, por que será? Ela me salvou. Eu faço ela desde que eu comecei a fazer psicoterapia. Por que será que é assim? Por que será que eu tenho que fazer isso? Por que será que não posso fazer diferente? Por exemplo, quando eu escolhi não ter filhos, foi isso. Por que será que eu tenho que ter filho? Por que será que eu não posso escolher outra coisa? E aí eu fui buscar isso. Né? Eu fiz a primeira pergunta, que é uma pergunta filosófica. Tá? Eu acho que o desenvolvimento pessoal tem muito de pergunta filosófica. É pergunta que não é respondida tão simplesmente. É uma pergunta, como diz o Neo no filme Matrix, né? O que importa não é a resposta, é a pergunta. O que é a Matrix? Né? E aí você vai buscar isso. E aí encontra, quando você diz, eu estou disposto a descobrir o que é a Matrix, eu estou disposto a descobrir por que será que eu estou tão disponível para as pessoas, vai aparecer um livro, uma pessoa, uma ideia, uma intuição, uma coincidência, que vai começar a mostrar o caminho para você, como mostrou para Neo, né? Neo começa a fazer essa pergunta no começo do filme, mas a resposta total, ela só se completa quando ele percebe que ele pode dominar a Matrix no final do filme, 2 horas depois. E no meio do caminho ele já teve que aprender muita coisa, ele teve que passar por medo, dúvida, desistência, blá, 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 blá. É assim que é autoconhecimento. Para mim, o filme Matrix fala muito disso. Sobre autoconhecimento, sobre descobrir o nosso poder através do autoconhecimento, sabendo que realmente a gente é. Quem realmente a gente é? Era o que Matrix estava, a resposta do Matrix. Quem realmente eu sou? Né? E só cada pessoa vai encontrar a sua resposta. Não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta única. É como Morfeu dizia, eu não tenho essa resposta para te dar. O máximo que eu posso fazer é te apontar os caminhos e tu mesmo vai descobrir. Né? Não é isso. Ok? Então, repetindo, recapitulando, se não entendeu é só botar nos comentários. Expectativa sobre o outro é uma mentalidade infantil. Então, você precisa sair da mentalidade infantil para a mentalidade adulta. Tá? E aí você não vai mais esperar aquilo que o outro não pode te dar. Você vai oferecer, vai continuar oferecendo, certo? Mas a graça da coisa já está ali, em oferecer. É o que São Francisco descobriu na oração. Não sei se foi São Francisco mesmo que fez aquela oração, tá? Mas combina com São Francisco. São Francisco disse que eu quero dar. Eu não quero me importar de receber, não. Eu quero é oferecer. Por quê? Em oferecer já está toda a alegria que eu preciso. Toda a bênção está em oferecer. Se eu ofereço esperando um retorno, eu não estou dando, eu estou emprestando, que nem um agiota, que nem um mafioso. Então, eu digo, a gente não ama, a gente é tudo mafioso. A gente dá esperando juros, a gente até tem essa coisa, né? Eu investi tanto naquele relacionamento. O que é banco para investir? Relacionamento é banco, cara, é mercantil. Relacionamento é mercantil. Você investe para receber o retorno depois de alguns anos? Não, cara, isso você faz no banco com dinheiro. Dinheiro você pode fazer isso. Relações não é mercantil. Você oferece porque você tem muito já. Quando você oferece, significa que você já é rico. Você não precisa receber de volta, cara. Você já é rico daquilo, você está doando o excedente. Se você está esperando alguma coisa de volta, você está dando na falta.
Então, primeiro se preencha, depois ofereça. E aí você vai ver que não vai ter nenhuma importância, se nem o outro agradecer. Se o outro disser, não disse nem obrigado, não tem importância. A minha felicidade estava em oferecer, não estava em ser reconhecida. Reconhecido tem a ver com o ego, com a vaidade. Eu não sei se eu já falei sobre vaidade aqui. Eu acho que eu vou falar depois fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre vaidade para os meus clientes, mas eu não fiz para todo mundo. Vou falar sobre vaidade. Para mim, a vaidade, né, essa ideia de ser reconhecida como uma pessoa importante, isso é vaidade. Eu quero ser reconhecida como uma pessoa importante, seja porque eu fiz alguma coisa significativa para a humanidade, eu quero aparecer, seja porque eu fiz algo pequenininho para uma pessoa só, mas eu quero ser reconhecida, eu quero ter meu nome reconhecido. Olha, foi Nanda que fez isso. Isso é vaidade. E a vaidade é a característica mental que mais faz a gente sofrer. É a vaidade, tá? Porque ela não é recompensada, a vaidade. Ela fica, a Deus dará. E a gente morre querendo essa recompensa e a gente não tem. Então, abra a mão da recompensa. Vire uma adulta, tá? Um adulto tem muito para dar. E quando ele dá, ele não quer receber de volta. Porque a graça no sentido não é a graça de engraçado, é a graça, a bem-aventurança já está em você ter para dar. Você não canta igual a Djavan, que diz, sabe lá o que é ter que ter e não ter para dar. Isso é o que a gente faz. A gente não tem para dar e a gente se sente obrigada a dar. Aí o que é que a gente faz? Quer o recompensa, quer o obrigado, quer a reciprocidade. Relacionamento não é de reciprocidade. Isso que disseram para você é errado. Não é reciprocidade. Relacionamento é só doar. Por incrível que pareça, é só doar. Mas nesse lugar que eu estou aqui, que eu estou dizendo, né? O lugar de eu sou tão rico, eu tenho tanto, eu tenho uma fonte inesgotável dentro de mim, que às vezes até dói, porque quando enche muito dói, fica pressão, eu tenho que soltar. Isso, oferecendo, como São Francisco, vai estudar a vida de São Francisco. São Francisco era esse cara que tinha tanto para dar, que doía, e ele oferecia. E aí quando alguém levava algo dele, ele fazia obrigada, porque estava criando pressão aqui. Ele agradece, veja que coisa interessante. Era São Francisco que agradecia quem levava a coisa dele. Obrigada por você ter levado, porque estava criando pressão. Né? Quando a gente dá e fica um vácuo esperando o retorno, a gente está pobre. Então, vai enriquecer primeiro. Pare de ser disponível. Pare de ser disponível. Seja ousada. Comece a dizer, não estou disponível agora. Não quero fazer. Você nem precisa dizer dessa forma tão grosseira que as pessoas dizem, não, você é muito grossa. Você diz, eu aprendi com meu pai. Meu pai é uma pessoa objetiva, direta, sem papas na língua. Eu sou filha dele, filho de peixe, peixinho é. Nesse caso, encaixou. Eu faço isso, eu sou realmente direta e grosseira, às vezes. Mas você não precisa ser. Se você não é igual a mim, não seja assim. Inventa uma história. Inventa uma história, mas o fundo da história tem que ser, não quero, não vou, não gosto, não estou disponível. Tá? Aprende primeiro a fazer isso e você vai ver que depois você vai estar para reciprocidade. Porque você vai estar tão rica que você vai agradecer ao outro por ter te dado a oportunidade de servir a Alexa divina. Porque a graça, a bênção, a bem-aventurança é a gente trabalhar para a Alexa divina. Cara, é muito bom. É muito bom. Olha, eu trabalho para a Alexa divina há mais de 20 anos já. E posso te dizer, nada falta para mim. Nada falta para mim. Tá? Eu vi isso num site uma vez. Olha, eu trabalho para Deus. O cara dizia assim, eu trabalho para Deus. E depois que eu trabalhei para Deus, nada me faltou. Eu digo, então eu também vou trabalhar para Deus. Já fiz logo. Assim que eu li, eu fiz logo uma ficha. Disse, quero trabalhar para você também. Pronto, a partir daí aconteceu também. E aí eu sou uma serva.
da Alexa Divina. Ela me coloca onde eu preciso estar, eu confio. E como é que eu sei disso? Eu sigo minha intuição. É por onde a Alexa fala comigo. Ela diz assim, tu precisa ir ali naquele lugar hoje. Aí eu me apronto de ir e vou. Eu sei lá o que é, eu não sei o que é, mas vou. Alguma coisa tem lá para mim, ou para eu fazer ou para eu receber. Aí eu vou. É a intuição. A gente também tem que afinar isso. Quanto mais adulto a gente é, mais a intuição fala com a gente, indica para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. A gente não precisa fazer nada, é só seguir as orientações, certo? É muito relaxante, né? É muito relaxante seguir a Alexa, como eu recomendo para você. E se você não sabe fazer isso, quem fez a pergunta, agora eu estou falando para quem fez a pergunta. Se você não sabe fazer isso, recomendo um processo psicoterapêutico. Tem vaga aqui comigo, se quiser, mas pode ser com a pessoa que você também se sentir confortável. E se já faz, eu já faço. Então leva isso para trabalhar lá. E só sai de cima disso quando sentir que não precisa mais de agradecimento de ninguém. Tá bom? Por hoje é só. Curta, compartilhe, comente. E por hoje é só. Até a próxima!